Olá, somos a turma de Engenharia de Produção do Polo Mairim, São Paulo. Nosso grupo é constituído por Alexandre, Emerson, Fernando, Gilmar, Ieda e Caroline. O nosso projeto é sobre gestão de estoque e comprovação de entrega de EPI e uniforme. Nós fizemos estudo com uma empresa da nossa região e as informações do projeto foram todas com base nessa empresa. Primeiramente, nós fizemos um diagrama de Chikawa para entender os principais problemas que estavam impactando. E primeiramente aqui, o que se destacou mais foi materiais, falta de material, atraso nas entregas, devido um dos problemas, falta de espaço físico, que por consequência gerava um estoque insuficiente para atendimento das áreas. Os métodos também não tinha regras para retirada e troca dos EPIs, falta de padronização no atendimento e a falta de um sistema para gerenciamento do estoque. A medida também utilizava um rateio de custos de forma incorreta, pois tinha falta de acompanhamento de consumo por empregado e centro de custo. Fizemos o as-is, que é o antes, e esse é o fluxo que a empresa estava utilizando para entrega de EPI nos subalmoxarifados. Primeiramente, o empregado que atende no subalmoxarifado consulta o material no estoque, uma consulta visual, separa uma ficha de papel impresso com os dados do empregado, preenche essa ficha manualmente com a caneta, colhe a assinatura do empregado que vai retirar o EPI, registra numa planilha em Excel e entrega o EPI. Depois ele volta com essa ficha e arquiva, requisita material para a reposição do estoque. Essa requisição normalmente era através da planilha em Excel ou até mesmo no corpo do e-mail. Não tinha padrão para essa requisição também. A mercadoria chega, ele recebe, confere, registra no Excel e abastece a prateleira. Então, quais os principais problemas com esse fluxo? Atraso no atendimento e aumentando a fila devido ao tempo para localizar a ficha de cada empregado. Então, o tempo de ir lá identificar o empregado no arquivo por ordem alfabética é um problema muito grande, porque gerava muito tempo, principalmente durante as trocas de turno, onde tem uma maior concentração de empregados ali para retirar os seus EPIs e uniformes. Outro problema é o extravio das fichas de EPI, que acontecia com uma certa frequência. Quando tinha alguma inspeção, auditoria, eram solicitadas fichas e muitas delas se perdiam. Isso daí deixa a empresa numa condição vulnerável nos casos de processos trabalhistas. Esse é o modelo de ficha de EPI. Preenche os dados do empregado. Ali tem o código, coloca a data, o código e a assinatura do empregado. Então, com base em todas essas informações, identificamos os principais problemas, fomos buscar algumas alternativas no mercado de alguma novidade tecnológica, alguma coisa que pudesse auxiliar a empresa numa melhor gestão de estoque, e que desse mais segurança para a empresa. E pesquisando algumas empresas, verificamos que já possuem uma máquina de EPI. São aquelas máquinas vending machine. E fomos estudar então o que seriam essas máquinas. Então a nossa proposta aí do Tupi depois, o empregado ele retira o EPI direto na máquina, registra a entrega automática pela biometria. A máquina ela já tem um sistema de gestão de estoque, ela identifica a saída e a entrada de material, e com base na entrada e saída, uma vez que o material chega ao estoque ideal, estoque mínimo, ela já dispara um e-mail para o fornecedor solicitando a reposição dos itens
e o fornecedor vem e abastece a máquina. Então, quais os pontos positivos? Elimina a ficha impressa, aquela ficha de papel, passa a ter um controle de estoque e custo por departamento e empregado. A máquina trabalha com matriz de EPI, né? Cada empregado tem as suas atividades e, de acordo com a atividade, são mapeados aqueles EPIs e uniformes exclusivos para aquelas atividades. Banco de dados digital com informações que facilitam a comprovação de entrega do EPI de cada empregado. Então, na proposta da automatização das entregas através da máquina de EPI, o empregado retira direto na máquina, isso reduz as filas no subalmoxarifado, porque os itens de maior giro e de consumo diário, ele passa a retirar diretamente nas máquinas, desafogando o subalmoxarifado e evitando filas no atendimento. As retiradas elas são retiradas direto na máquina pelo próprio empregado, onde ele seleciona e confirma com a biometria, né, comprovando a retirada dos EPIs. E a máquina só libera o EPI que estiver mapeado para a atividade dele. Benefícios e características. O benefício da máquina em si é o controle de validade de CA, validade do EPI, se o EPI está expirado, né, por exemplo, um protetor auricular que tem um prazo aí de validade de 6 meses, o empregado foi lá, quando der 6 meses, a máquina avisa, dispara um e-mail para o gestor, informando que o empregado deve retirar um novo EPI, porque ele já está vencido. Controle de entrega através da máquina, elimina a ficha de papel, a assinatura, no caso, ela passa a ser biométrica, né, digital. Existe um módulo de requisição, que é aquele que a máquina dispara o e-mail diretamente para o fornecedor solicitando a reposição dos itens. Controle de estoque por posto de entrega. Cada máquina é independente, mas se comunica com o sistema central. Reduz o custo por produtividade e desperdício. Produtividade é que evita do empregado se deslocar da área de trabalho até o subalmoxarifado, porque as máquinas são posicionadas diretamente nas entradas das áreas e departamentos, evitando esse tempo de deslocamento do empregado até o subalmoxarifado, ou seja, ele chega e já vai executar a sua atividade. Questão de desperdício, o que se observa é que muitos empregados vão até o subalmoxarifado, ele precisa apenas de um item para executar a tarefa dele, mas ele vai lá e começa a escolher e querer retirar mais coisas do que precisa realmente, gerando desperdício. Cargo e função sem de custo. É comprovada a redução de 14% a 22% no consumo de EPI, devido a evitar-se o desperdício. E também de custos com demandas trabalhistas, porque a empresa passa a estar mais segura agora, todas as informações do empregado estará num banco seguro e disponível a qualquer momento. A máquina gera diversos relatórios para controle de entrega, tanto por empregado, por centro de custo, automatização e interação com sistemas, no caso essa empresa trabalhava com o sistema SAP e folha de pagamento. Então existe uma interface entre esses sistemas, onde o próprio sistema do subalmoxarifado também daria baixa automaticamente nesse sistema SAP. Esse é o modelo de máquina pesquisado. O empregado aproxima o crachá, seleciona o EPI, o item na tela da máquina, autentica com a sua digital e retira o EPI mais embaixo. Esse é o nosso projeto, né? Espero que tenha gostado e até a próxima.